Olá, seja bem-vindo ao Não Só de Pão, nosso devocional da Paróquia Litoral Norte Catarinense. Uma alegria ter a tua companhia para juntos nós estudarmos a Palavra de Deus. Queremos ler mais um trechinho do Evangelho de Lucas hoje, no capítulo 7, os versos 11 até 17. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e fazer essa leitura nela. O texto fala sobre a ressurreição do filho de uma viúva. Jesus, ele costumava visitar povoados e ele então se dirige a uma cidade chamada Naim, cerca de 50 quilômetros de Cafarnaum, onde ele vivia. Quando ele vai com a sua caravana em direção a essa cidade, porque nós sabemos que muitas pessoas sempre seguiam Jesus. Essa caravana dos discípulos de Jesus, uma caravana normalmente marcada por alegria, se depara com uma outra caravana saindo da cidade. Uma caravana fúnebre de tristeza. Uma mulher viúva estava indo sepultar o seu único filho. E a gente precisa parar aqui e entender o drama que essa mulher estava passando. O texto diz que ela era viúva, ela já havia sepultado o seu marido. A gente sabe que naquele tempo as mulheres não podiam trabalhar, elas eram sustentadas pelos homens, pelo homem da casa. O provedor do lar já havia falecido. Ela tinha um filho, homem, que era então aquele que cuidava dela e que sustentava a família. E ela estava indo sepultar esse único filho. Ela era alguém que estava, desde aquele momento então, desamparada. Ela não tinha mais condições de se sustentar. Ela dependeria da caridade, da misericórdia de outras pessoas. Esse é o drama dessa mulher que estava saindo então para sepultar o seu filho. Ainda mais na consciência da época, as pessoas provavelmente achavam que ela estava sob o julgamento de Deus, por ter perdido o marido, ter perdido o filho. As pessoas provavelmente julgavam ela dizendo que alguma coisa errada ela devia ter feito. E diante dessa tragédia, de tantas tragédias, eu imagino que a dúvida na sua cabeça era justamente essa. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu pequei? Onde está Deus? O que Ele quer com tudo isso? Por que Ele permitiu que o meu marido e que o meu filho morressem? E Jesus, entrando na cidade, se depara com esse cortejo fúnebre. No texto que nós lemos na semana passada, Jesus havia curado o servo de um centurião que tinha demonstrado uma enorme fé. Uma demonstração bonita de fé do centurião faz com que Jesus se mova em direção à misericórdia e ao amor. Nesse texto nós vemos que Jesus não se compadece apenas de uma pessoa que tem uma fé admirável, mas ele também demonstra compaixão quando o lamento na miséria faz desaparecer qualquer vestígio de fé. Aquela mulher provavelmente estava arrasada. Não sobrava um fio de fé, de alegria, de esperança naquele momento. Ainda assim, Jesus tem compaixão. A compaixão de Jesus é o foco do ensino desse texto. Em Jesus nós vemos um Deus que se compadece. Muitas pessoas diziam que Deus não podia se compadecer, não podia ter sentimentos, que Ele é apático. Porque se alguém nos faz felizes ou tristes, por um momento que seja, a gente pode dizer que essa pessoa tem poder sobre nós. Logo, muita gente cria que Deus não podia ter sentimentos, porque ninguém pode exercer poder sobre Deus. No entanto, nesse texto nós vemos que Jesus, sendo Deus, ele se comove. E ele revela então o rosto de Deus, que é um rosto que se compadece dos seus filhos. Deus se compadece sim, Deus ama sim, e Deus se faz vulnerável, podemos dizer assim, por amor dos seus filhos. Ele se compadece e ele ama. Jesus, então, em demonstração desse amor de Deus, ele chama novamente à vida aquele rapaz. Ele reclama para si aquilo que a morte havia tomado e ele se apresenta como maior que a morte. No Evangelho de Lucas foi a primeira ressurreição que Jesus fez. Até agora os discípulos tinham apenas visto Jesus curar, mas eles não sabiam que Jesus tinha poder, inclusive, sobre a morte. Para nós, esse texto ensina que para ter compaixão também é preciso ter coragem.
É preciso ter coragem para enfrentar as perguntas que o sofrimento nos traz. Onde está Deus? O que Ele quer? Por que Ele permite? A morte traz essas perguntas junto consigo. E a falta de explicação e de solução para esses problemas que surgem, muitas vezes nos faz evitar o caminho das pessoas que estão sofrendo. Mas Jesus, ele se aproxima e ele demonstra compaixão. E ele nos ensina que nós não devemos observar apenas de longe o sofrimento das pessoas, mas a gente é convidado a se colocar junto, do lado, dentro do sofrimento das outras pessoas, para oferecer no mínimo a companhia e ajudar a carregar o fardo e o peso do sofrimento. É isso que Jesus nos ensina nessa história de hoje, que a gente possa ser misericordioso assim como Jesus foi para com essa mulher e se colocar ao lado das pessoas que sofrem, mesmo quando a gente não sabe a resposta para as perguntas, mas que a gente possa se fazer presente, assim como Jesus se fez, assim como Deus se faz. Que Deus nos abençoe.